Bora falar de futebol? Um dos maiores amassos que o Allianz Parque já viu, esse Palmeiras 1, Grêmio 0. O placar está muito distante de falar, contar, resumir aquilo que foi o confronto. Porque realmente era um confronto que não se esperava ver aquilo que se viu dentro de campo. O placar, poderíamos dizer que é até esperado. Palmeiras jogava em casa, é um time melhor, mais bem treinado. 1-0 no Allianz Parque é um resultado que se esperava. Era, digamos, a lógica. Agora, nós estamos falando do quinto colocado do retorno Grêmio enfrentando o quarto colocado do retorno Palmeiras. O Palmeiras só havia, nesse segundo turno, feito um ponto a mais do que o Grêmio antes da bola rolar. O Grêmio estava, neste momento de abertura de rodada, a 4 pontos da melhor campanha do retorno, que é do Internacional, com 28. O que se imaginava era um equilíbrio, também por conta da fase dessas equipes. Você que está aí do outro lado, sabia que tanto Palmeiras quanto Grêmio entraram em campo com apenas uma vitória nos últimos 4 jogos que disputaram? Você aí do outro lado, sabia que tanto Palmeiras quanto Grêmio vinham sendo cobrados por não apresentar o melhor futebol? Ou por deixar as expectativas pelo meio do caminho, frustrando torcedores que esperavam mais? Não há dúvidas de que o que se viu dentro de campo teve muito a ver com a atitude competitiva. A atitude competitiva do Palmeiras foi muito maior do que a atitude competitiva do Grêmio. E isso só aumentou as diferenças entre os times. O Palmeiras é mais time do que o Grêmio. Hoje é mais bem treinado, tem peças melhores, jogava em casa. Seria natural ver um Palmeiras superior ao Grêmio, mas não com tamanha superioridade. Só que o Palmeiras com atitude competitiva lá no alto e o Grêmio com atitude competitiva lá embaixo aumentou essas diferenças a ponto do Palmeiras ser o time que mais roubou bolas, mais desarmou jogadas, mais interceptou passes e, por consequência, o time que jogou mais tempo no campo de ataque. O jogo, para se ter uma ideia, aconteceu 81% do tempo do meio de campo para o ataque do Palmeiras. Do meio de campo para trás, só 19% do tempo. Isso é atitude competitiva. Isso é impedir que o adversário jogue, respire, pense. E não foi só isso. Foi um Palmeiras que, além de impedir que o Grêmio pensasse o jogo, além de impedir que o Grêmio trabalhasse a bola, além de impedir que o Grêmio conseguisse ser vertical, foi um Palmeiras que, com a bola nos pés, 70% do tempo no primeiro tempo, 53% no segundo, e só baixou para 53% porque o Palmeiras fez o gol e entregou um pouco a bola para baixar a temperatura do jogo, o Palmeiras soube o que fazer com a bola enquanto esteve com ela em posse. Foram 33 finalizações, 14 na direção do gol, 17 dentro da área, 51 ações com bola dentro da grande área do Grêmio. Além disso, 33 cruzamentos, 9 certos, e aí vem um ponto que muita gente pode falar, pô, mas cruzou tantas bolas na área? Sim. O problema é quando a única jogada, o único escape é o cruzamento na área, e não foi isso que aconteceu. O Palmeiras não só cruzou bolas na área, o Palmeiras finalizou de média distância, o Palmeiras entrou na área tabelando, o Palmeiras entrou na área com ultrapassagens dos laterais por dentro e por fora. O Palmeiras cabeceou. O Palmeiras gerou jogadas de diferentes maneiras com diferentes jogadores. E, o mais interessante, tirou a transição do Grêmio. O Palmeiras percebeu que se soltasse os seus laterais, deixasse o Aníbal Moreno junto com o Murilo e Gomes, Aravena e Soteldo voltariam para marcar. Em alguns momentos fariam até linha de 6. Com o Grêmio ficando num 6-3-1, 5-4-1. Sem escape pelos lados, só com o Bright White à frente. E o Grêmio não arriscava soltar esses jogadores. Com isso, não havia transição. O Grêmio recuperava a bola e precisava lançar para o Bright White. O Palmeiras percebeu isso e falou, não preciso de 3 jogadores para segurar o Bright White. 2 contra 1 já é um número suficiente. Sendo assim, o Palmeiras passou a soltar o Murilo para construir jogadas. E ficou com Gomes
e Aníbal de olho no que poderia acontecer. Em outros momentos, soltava o Aníbal para construir e ficava com Murilo e Gomes, porque era apenas o Bright White que se tornava uma opção de passe viável com bola no campo de ataque do Palmeiras, ou melhor, no campo de defesa do Palmeiras, no momento de recuperação de bola do Grêmio. E claramente havia uma orientação para que o Palmeiras pressionasse muito forte o portador da bola caso o Grêmio recuperasse, para impedir que a equipe lançasse o Bright White ou conseguisse jogar um passe em profundidade para os seus pontas tentarem acelerar. E tudo isso foi muito bem executado. Por isso que o jogo aconteceu o tempo todo no campo de ataque do Palmeiras. Um Palmeiras que viu o Marquezinho fechar o gol. É inegável. Eu não vou ficar citando aqui todas as chances de gol que o Palmeiras criou, mas foram muitas. E faltou eficácia, como o Abel gosta de dizer. Mas o ponto em relação à eficácia é a diferença que a gente tem que mencionar em relação ao que aconteceu no jogo contra o Corinthians e o que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Por quê? Porque o Palmeiras foi eficiente ao construir ao longo de todo o jogo contra o Grêmio. O Palmeiras finalizou jogadas com perigo e qualidade ao longo de todo o jogo contra o Grêmio. Contra a equipe corintiana, o Palmeiras sofreu para criar jogadas. O Palmeiras teve 30 bons minutos e depois de sofrer o gol, inclusive sofrendo com transições perigosas antes do gol, algo que não aconteceu contra o Grêmio, o Palmeiras desmorona psicologicamente. O Palmeiras fica extremamente afobado, como também ficou, mas não por tomar o gol contra o Grêmio, e sim pela herança do nervosismo de não colocar a bola na rede e não jogar bem contra o Corinthians, além da derrota, e ver o Palmeiras, ver o próprio time, criar e não colocar a bola na rede. Isso gerou um nervosismo. Não há dúvidas. O time que, inclusive, criava bem ao longo do primeiro tempo, ele foi ficando mais nervoso, foi ficando mais afobado, começou a errar os últimos passes, começou a finalizar bolas de média distância sem equilíbrio. Veiga fez isso, Estevão fez isso. Não tinha equilíbrio para finalizar, mesmo assim finalizou e finalizou longe. Em outras ocasiões poderia finalizar, mas optou pelo passe porque estava nervoso que poderia errar. Isso aconteceu. O time ficou claramente angustiado e afobado por ver que a bola não entrava. Mas de tanto martelar, conseguiu colocar a bola na rede. Agora, é como eu digo, quando a gente olha para as dinâmicas que o Palmeiras apresentou contra a equipe do Grêmio, não foram as mesmas apresentadas contra a equipe do Corinthians. E aí a gente tem que olhar justamente para um Palmeiras que voltou a jogar como jogava, não com as mesmas peças, mas como jogava contra Cuiabá, contra Criciúma e contra Atlético Paranaense, se utilizando de triângulos pelos lados. O Rafael Veiga foi o apoio do Estevão. Em várias ocasiões ele passava por dentro, fazia a ultrapassagem para o Estevão receber e tocar. E o Marcos Rocha era uma peça que chegava para ser um apoio também. Pelo lado esquerdo, o Felipe Anderson era a peça de passe e o Maurício de ataque de espaço. O Rony brigava por dentro, no corredor central. Não fazia, por exemplo, o que o Flaco vinha fazendo de sair da área para que o Maurício atacasse o espaço. A ideia claramente era o Maurício se utilizar do passe de apoio do Felipe. E o Caio Paulista aparecia também para jogar, seja por dentro, seja por fora, triângulos. E o Palmeiras construiu assim. O Maurício muito bem, puxando responsabilidade, atacando espaço, buscando finalizações de média distância, de dentro da área. Já o Felipe, bastante discreto. E num jogo em que o Palmeiras tem amplo domínio do adversário, ou seja, está confortável para atacar, o Felipe não conseguir se destacar é inegavelmente um problema. Em jogos mais complicados, mais amarrados, em que você vai conseguir achar umas 3 ou 4 jogadas no máximo para colocar a bola na rede, é natural que um jogador consiga apenas uma jogada, outro consiga tirar outra da cartola, o que é diferente consegue tirar 2, 3 da cartola, que é o Estevão. Agora, ao longo de todo o confronto, o Felipe foi a peça de ataque que menos conseguiu puxar a responsabilidade, ser perigosa. Claro, ele não é jogador de drible, ele não vai fazer isso. Mas ele esteve abaixo do que pode apresentar.
E por isso acabou saindo vaiado. O Maurício foi muito bem no jogo, o Veiga se esforçou demais com finalizações de média distância, ultrapassagens, pisando na área, o Estevão driblando, buscando a linha de fundo, buscando o corte para dentro, para cruzamento, para finalização. Tentou. O Aníbal conseguindo girar bastante a bola em velocidade. Tentando. Mas é inegável que o Felipe Anderson estava abaixo. E mais uma vez, quando o Felipe Anderson deixa o campo, o lado esquerdo evolui ainda mais com a entrada do Dudu. O Dudu contra o Fortaleza entrou muito mal, contra o Corinthians entrou bem e agora contra a equipe do Grêmio entrou muito bem, sendo inclusive o responsável pelo destrave. Buscando o lado esquerdo com a jogada do mano a mano, cortando para dentro, finalizando de maneira muito forte, obrigando o Marquezinho a espalmar e o Estevão pronto para colocar a bola na rede no rebote. Jogada que vem do Dudu, que neste momento pede passagem. Eu entendo que o Dudu não vinha tendo uma sequência, ele havia tido uma boa sequência, contra o Fortaleza caiu de novo, contra o Corinthians recuperou e agora ele pede passagem. Não há dúvida, o Felipe está bem abaixo e depois das vaias, inclusive, talvez a confiança vá mais abaixo ainda. É um jogador muito técnico, tem muito a oferecer ao Palmeiras, mas nesse momento está muito abaixo e o Dudu está ganhando cada vez mais confiança. Eu vejo dessa forma, evidentemente. Vale destacar a entrada do Rios também. Não entrou mal, entrou bem no confronto, conseguiu finalizar de média distância, desarmou jogadas. Os dois entraram num ritmo muito bom, tanto o Rios quanto o Dudu. O Mike entrou pelo lado esquerdo do campo, não foi mal, pé trocado, mas evidente que teve uma atuação discreta. O Zé Rafael defensivamente foi bem, ofensivamente acabou perdendo um gol e o Flaco não entrou bem no lugar do Rony, mesmo num jogo em que a equipe construía bastante. O maior amasso do Allianz Parque só não foi uma goleada porque o time realmente estava pouquíssimo inspirado nas finalizações, mas dominou o jogo do começo ao fim, diferentemente do que aconteceu contra o Corinthians, jogo em que o Palmeiras teve 30 minutos em que a eficácia de fato fez falta. Mas, no restante do jogo, foi muito abaixo, diante de uma equipe fechada como a do Corinthians. E veja só, a do Grêmio não jogava fechada também? Jogava fechada também. E o Palmeiras conseguiu superar a barreira do Grêmio. De uma maneira diferente, voltando a atacar no 4-1-4-1, que deu muito certo com Felipe, Maurício, Rios e Estevão, tendo o Flaco à frente. Dessa vez, a peça foi o Veiga a ajudar o Estevão e o time funcionou muito bem, principalmente empurrando os pontas do Grêmio para trás, impedindo a transição e buscando incessantemente a bola, com atitude competitiva lá em cima. Foi uma grande apresentação do Palmeiras, um dos maiores amassos que o Allianz Parque já viu e que por pouco não terminou em empate. O futebol tem dessas. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, quero chegar nos 100 mil logo. Clique no like, clique no hype. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Chega mais! Clica no botão de se inscrever, deixa seu comentário aqui embaixo, like, hype, espalha o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol.